quadro Informe Econômico. Vou botar aqui o nosso quadro, que é o quadro com os destaques do noticiário econômico, as principais notícias da economia nos últimos dias, né? A primeira notícia é que o Copom se reuniu e manteve a Selic a 2% ao ano, né? E aí, para os especialistas, o Copom deve iniciar logo no primeiro semestre um aumento da taxa básica de juros. Então, pode ser a última com esse valor, né, com esse patamar, com esse índice. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu na quarta-feira, ontem, dia 9 de dezembro, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Em comunicado, o Copom afirmou que entende que essa decisão reflete o cenário básico e um balanço de risco de variância maior do que o usual para a inflação. Então, eles estão fazendo uma análise na qual um cenário de prospecção apontando para alta, né? Embora, nesse primeiro momento, a inflação é compatível com a convergência, com a meta, né? E inclui os anos de calendário 2021 e 2021 também, não é só a meta desse ano. Primeiro, falei um pouco difícil para vocês, mas explicar para quem não lembra, quem não acompanha o Economia Fácil com regularidade, a gente sempre explica, a taxa Selic é a taxa de juros básica para a tomada de empréstimo do Banco Central com os bancos comerciais, tá? O Banco Central, que é o banco dos bancos, é o banco do governo, que empresta para os bancos comerciais, por sua vez, para eles emprestarem para seus clientes, como também é a taxa, né, a Selic é a taxa que os bancos comerciais emprestam entre si. E ela também remunera os títulos da dívida pública. E serve para calibrar os preços da economia, aquecendo ou desaquecendo o consumo e o investimento privado, né? Quando você aumenta a Selic, você está buscando desaquecer a economia. Quando você abaixa a Selic, você está buscando aquecer. Segundo economistas e analistas, o Banco Central manteve a taxa em 2% ao ano, dentro do consenso do mercado. O mercado já esperava isso, é uma coisa até inédita, né? Que é uma outra coisa. Os diretores do Banco Central também não estão só preocupados com a inflação, estão preocupados com as expectativas do mercado financeiro. E o BC sinalizou que, apesar de pressões recentes e até superiores ao que a instituição projetava, a inflação permanece abaixo da meta para o horizonte de prazos mais longos, né? Se no curto prazo a inflação está aquecida, quando ele vê no longo prazo, ele vê desaquecimento. E eles também informaram que, caso as expectativas de inflação sigam sua escalada, o Copom deve iniciar logo no primeiro semestre um aumento da taxa básica de juros, né? E aí, para os economistas ligados ao grande empresariado, o BC manteve essa taxa porque a inflação ainda está sob controle. Embora o IPCA, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumule uma alta de 4,3% nos últimos 12 meses, certo? Essa leve alta, até o momento, deve-se à valorização do dólar frente ao real, que refletiu diretamente nos preços dos alimentos importados e nas commodities, e nas tarifas dos serviços públicos como energia e telefonia. E a baixa safra brasileira também contribuiu. E aí muitos dos economistas ligados à patronal apontam também que o auxílio emergencial preservou em parte o consumo, principalmente das classes C, D e E, e influenciou também no aumento dos preços, porque, e aí sim, a gente pode concordar com eles, não é que as pessoas passaram a consumir mais com a renda, com o auxílio emergencial, mas o auxílio evitou uma contração do consumo, apesar da alta dos preços, embora não possa ser justificado. Então, é relevante esse dado, e aí, como também vários outros preços até caíram nos últimos meses, mesmo com a alta dos alimentos, não há uma explosão,
né, do IPCA, que é a inflação oficial do país, né, e é utilizada como referência para o Banco Central. Então, salários estão em queda, vários outros preços, por conta da crise e do desemprego causado pela pandemia, mas que a economia também já estava mal antes mesmo de começar a pandemia. Vamos à notícia número 2, vamos tentar ser mais rápido por causa do tempo. O Congresso argentino aprovou taxação sobre grandes fortunas para combater efeitos da pandemia. E o Reino Unido estuda medida similar. Aqui no Brasil, falar taxação de grandes fortunas é falar um palavrão, né? Na semana passada, o Senado argentino aprovou uma taxação única sobre grandes fortunas para enfrentar os efeitos da pandemia. O projeto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados daquele país. Serão afetados pessoas com fortunas superiores a 200 milhões de pesos, que é cerca de 12,6 milhões de reais, certo? Então, você que está se achando rico, meu filho, pode se tirar, pode ficar aliviado que você não vai ser taxado, se essa regra fosse aplicada aqui no Brasil. A alíquota vai de 1% a 3% para os bens que estão na Argentina e de 2% a 5% para os que se encontram no exterior. Estimativas do Congresso da Argentina apontam para uma arrecadação de 420 bilhões de pesos, cerca de 26,5 bilhões de reais, o que é equivalente a 1,5% do produto interno bruto daquele país, o PIB, né? E seriam afetados, gente, entre 11 mil e 12 mil contribuintes, algo em torno de 0,02% da população, certo? Então, você que é de classe média alta, tá com medinho, não vai ser taxado se essa regra fosse aplicada aqui no Brasil. Vale lembrar que esse tipo de imposto já foram usados por outros países após grandes crises, né? Incluindo França, Alemanha e Japão após a Segunda Guerra Mundial, Irlanda após a crise financeira de 2002. E aí, outra coisa importante sobre imposto sobre grandes fortunas. Especialistas em impostos e economistas reunidos pela London School of Economics e pela Varsity University, né, examinam lá no Reino Unido a criação de um imposto sobre grandes fortunas para aquele país. A Wealth Tax Commission, né, a taxa a comissão de impostos sobre saúde e bem-estar lá no Reino Unido, propõe um pagamento único para ajustar as contas públicas minadas pelo combate à Covid-19. A arrecadação poderia alcançar algo em torno de 260 bilhões de libras esterlinas, algo aqui no Brasil seria, convertendo em reais, 1,8 trilhão de reais, né? Esses 260 bilhões de libras esterlinas em 5 anos, se o limite fosse estabelecido em 1 milhão de libras, quase 7 milhões de reais por família, com um imposto de 1% a pagar sobre o valor de seus ativos acima desse nível. Isso seria equivalente a aumentar o IVA, que é o ICMS deles, né, o Imposto sobre Valor Agregado, sobre bens e serviços, em 6 pontos percentuais, ou adicionar 9 pontos à taxa básica do imposto de renda para o mesmo período. O imposto se aplicaria à riqueza total de uma pessoa. Se o limite fosse de 1 milhão de libras, seria atingido 6% da população adulta. Se for de 2 milhões por pessoa, apenas 1%, né, mais rico da população pagaria. Então, é realmente para buscar o ônus para os ricos, que inclusive a gente aqui já comentou em outra edição, que tiveram alta nos seus lucros em 2020. Notícia número 3, já estamos quase na reta final aqui do nosso quadro. A elite brasileira está entre as que menos geram valor no mundo. Em um ranking encabeçado por Singapura, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e os países escandinavos, o Brasil ficou atrás de países como México, Rússia, Índia e Botsuana. Apesar de 72 indicadores que descrevem a criação de valor, os pesquisadores da Universidade de St. Gallen, na Suíça,
elencaram pela primeira vez 32 países para comparar a qualidade de suas elites. E as elites de alta qualidade, segundo a pesquisa, executam modelos de negócio que criam valor, ou seja, dão mais à sociedade do que recebem. As elites de baixa qualidade, por outro, fazem o oposto e operam modelos de extração de valor. O estudo nota que, de forma geral, as elites dominam as economias políticas, fornecendo a capacidade de coordenação necessária para os recursos humanos, financeiros ou baseados no conhecimento. Para sustentar sua posição, desta forma, as elites administram modelos de negócio que acumulam riqueza. No caso do Brasil, os pesquisadores ressaltam que o país fez progressos desde a restauração da democracia, em 1985, lembrando que a ditadura militar concentrou muita renda, empobreceu amplas parcelas da população, apesar de ter enriquecido outras, inclusive uma parcela da classe média, especialmente recuperando e mantendo o controle da inflação. Por que isso? Porque a ditadura deixou a inflação alta para os governos da redemocratização. No entanto, a pontuação do país está abaixo da média em todas as áreas de índice, dizem os economistas dessa pesquisa. Tá legal? E, por fim, queria também chamar a atenção sobre as notícias sobre recuperação total do PIB, perdido na pandemia, que ainda dependem da vacina. Tá? O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 7,7% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o período imediatamente anterior, recuperando os 9,7% perdidos de julho a setembro, né, o que divulgou o IBGE, e o Paulo Guedes encheu a boca para falar disso, apesar do número ter vindo pior do que as expectativas do mercado, que ficava em torno de uma alta de 8,7%. Então, o país cresceu, mas cresceu menos que o mercado esperava. Tá? E também, veja bem, eles estão apontando que o auxílio emergencial, o mercado está apontando que, de fato, o auxílio emergencial teve muita relevância nesse resultado, assim como a política de manutenção de emprego formal e de crédito com a contrapartida de não demissão. Então, o governo estabeleceu algumas linhas de crédito que tinha condição das empresas não demitirem, embora muito poucas empresas acessaram, bem verdade. E aí o próprio mercado espera que o crescimento seguirá muito desigual entre os setores, agora em diante, o que pode melhorar apenas se houver vacinação, porque permite a volta da mobilidade das pessoas. Então, aquilo que o Paulo Guedes encheu a boca nos últimos dias para falar que o Brasil está retomando, o mesmo Bolsonaro no dia de hoje falou que a pandemia está no fim, que nós conseguimos manter a economia, acabando o auxílio emergencial, e a recuperação do terceiro trimestre não foi isso tudo. Foi muito menos que o mercado esperava, mesmo com a abertura da economia. E agora, com a explosão dos casos, isso, inclusive, pode ser perdido. Então, a única forma da economia retomar é com a vacinação e, evidentemente, políticas de apoio às empresas e apoio aos empregos. Tá bom?